mas eu me sinto honrado e é sempre um prazer estar contribuindo aí com vocês. Né? Bom, eu já tenho um tempinho de formado, eu estou exatamente aí com 26 para 27 anos, me formei em 92. Eu tenho especialização em prótese dentária e mestrado em reabilitação oral. Fiz na Faculdade de Odontologia de Bauru, né, na Universidade de São Paulo, há muito tempo atrás. Meu consultório é aqui no Rio. Aí eu fiz também uma especialização em implanto, né? Então, hoje, basicamente, eu trabalho com implantodontia e prótese, né, e prótese dentária. E uma coisa legal, Dirce, que a gente consegue ver atualmente é essa integração atual, né, da prótese com a dentística, né? Antigamente era muito dividido, né? Luciana, ó, minha amiga Luciana Casimiro Lafobe, Faculdade de Odontologia de Bauru, isso aí. Odontologia raiz, né? Isso aí, galera. Então, assim, isso é bacana porque chegou um momento em que você não tem mais uma única especialidade, né? Você não é mais protesista, você não é mais especialista em dentística, você agora, a pessoa que que quer fazer uma prótese bem feita, ela tem que entender bem de dentística e vice-versa, né? A pessoa que faz bem uma resina tem que saber conduzir bem um caso protético e tal. Então, isso é muito... Eu acho que isso é muito legal, assim, né? Tanto é que acho que hoje em dia você tem, acho que as duas especialidades integradas, né? Isso é bacana porque você vai aumentando a possibilidade do aluno, né? Enfim, do clínico de dominar, assim, de uma maneira mais abrangente, né? Essa área de reabilitação. Eu acho que isso é muito legal. É isso, né? Então... Mas você faz endo também, não faz? Ou não? Não entendi, não entendi. Você faz Olha, também? eu faço. Eu faço para você os casos assim que eu acho que eu tenho confiança em fazer, tá? Eu há muito tempo fiquei sem fazer endodontia, mas de uns 3 anos para cá, eu acho que com essa evolução na especialidade me chamou muita atenção, né? Você ter a possibilidade de trabalhar com motor rotatório, localizador apical. Antigamente, há 20 anos atrás, não tinha nada disso, ou era muito incipiente você trabalhar com localizador apical, tinha que fazer 500 radiografias. Então, assim, partindo desse princípio, eu comecei a me interessar mais pela a própria necessidade de consultório, né, disso. Você tem sempre um caso ou outro que você precisa resolver assim mais rapidamente, você fazer um retratamento, botar um pino de fibra, já fazer uma coroa. Enfim, então eu acho que o profissional hoje em dia, ele não precisa fazer tudo, né? Um profissional atualizado, mas é interessante que ele tenha um conhecimento abrangente de todas as especialidades. Eu acho isso bem bacana. Eu não faço endo, mas saber indicar um retratamento, saber quando é necessário indicar aquele caso para um endodontista para fazer um retratamento de um caso, saber se o dente vai valer a pena ser recuperado. Isso acho que é o mais importante, né? Esse conhecimento. Mas vamos falar de moldagem. Não, mas vamos dar um oi para o Marcelo Gaspar, que ele está pedindo um oi aí. Fala, Marcelão! Fala, meu amigo, lá... quanto tempo? Gente, um abraço, querido. Eu não conheço o Luciano pessoalmente, né? Isso é uma das vantagens da mídia, né? A gente acaba fazendo amigos digitais, né? E a gente... Certeza. Nós participamos do grupo Perimplantar e a gente começou a conversar justamente trocando informações sobre material de moldagem. Não sei se você lembra. Lembro sim. Né, sobre silicona de adição, sobre alginato, enfim. E aí sempre tem essa troca de conhecimento, que é muito bacana, né? Então, hoje a gente vai falar sobre moldagem
Mas voltando um pouquinho só, antes de entrar aqui na live, eu estava participando de uma live, hoje foi a live do Luiz Fernando Naldi, que foi o meu mestre na periodontia, e ele estava falando justamente sobre isso, que os alunos, muitos chegam para ele falando assim, eu quero fazer especialização de implante. Aí ele falando que antes do implante, tem conhecimentos que você precisa ter, né? Como fotografia, planejamento estético, análise facial, conhecer periodontia, conhecer um pouquinho da parte da cirurgia em si, né? Então, assim, são conhecimentos que você precisa ter, que você precisa associar para você fazer um bom implante, para você reabilitar bem o seu paciente. Eu achei bem interessante essa colocação. Então, eu sou periodontista, eu sou implantodontista e eu faço a parte de reabilitação. Né? Comecei com a pério, depois implante, depois dentística e a parte de reabilitação, porque eu acho que essas especialidades, elas meio que completamente integradas, né? Se conecta. Você é o melhor periodontista se eu entender dos materiais restauradores e como que eles vão interferir no meu trabalho da mesma forma o implante, enfim, né? E vice-versa, né? Então, eu acho muito bacana a gente ter realmente esse conhecimento multidisciplinar, né? Luciano, me conta uma coisa, agora é a hora da verdade. Vamos lá. Você acerta sempre as suas moldagens? Suas moldagens são sempre essas que você posta aí no Instagram? Ou você erra de vez em quando? Pode contar a verdade. Conta o seu segredo aí. Então, e é sobre isso que a gente está aqui, né? Para exatamente falar, porque, claro que não, eu erro e preciso refazer algumas moldagens. Okay. Então, Dirce, é exatamente sobre isso, né? Eu sempre penso assim, o pessoal que ainda trabalha com a moldagem analógica, né? Porque antigamente não tinha moldagem analógica, era moldagem, né? Vou moldar um dente. Você sabia que você precisava usar uma borracha, não é verdade? Hoje não, você tem que citar moldagem analógica, ou seja, eu ainda utilizo borrachas, elastômeros. E eu vou falar uma coisa para você, que assim, em todos esses meus anos de profissão, de mocho, eu até hoje, tá, com 25, 26 anos de formado, até hoje eu sinto um friozinho na barriga ao fazer minhas moldagens, né? Naquele momento de fazer a moldagem, né? Essa dúvida que a gente fica, né? Porque a moldagem a moldagem com borracha ela é muito técnica, né? Então, assim, que mesmo você seguindo os princípios corretos, existe um risco inerente ao próprio material ou à própria condição da boca do paciente que, em alguns casos, não nos levam ao sucesso imediato, né? Ou seja, nem sempre você, seguindo todas aquelas regrinhas e tal, você consegue. Por quê? Porque a coisa é muito técnica, né? É muito do operacional, é muito do profissional, é muito daquele momento. Tem dia que você não está legal, tem dia que você não está, a tua mão não está assim tão afiada na hora de você inserir lá o teu fio, às vezes você não está com... Enfim, então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu já errei muita moldagem, né? Com fio, sem fio e tudo, e estou até hoje, assim, aprendendo. Até hoje eu procuro ser melhor, até hoje eu procuro fazer melhor. Agora, é lógico que com o tempo de prática, rotina do dia a dia, você vai afinando isso, né? Você vai, como se você começa a ter algumas características, né? Algumas individualizações de tudo que você acaba, no final de tudo, sabendo que dificilmente você não vai obter êxito naquele procedimento. São detalhes que, assim, Dirce, eu posso dizer de pé no chão. Infelizmente, as nossas faculdades, os nossos cursos de graduação, eles não te preparam assim
para a coisa de excelência. Ele te mostra o que você deve fazer e pronto. Né? Olha, você para moldar, você vai precisar de um silicone, você vai precisar afastar a gengiva, você vai... Mas assim, aqueles detalhes... O pulo, né, do gato, você... né? O pulo do gato, exatamente, você acaba aprendendo na escola da vida, né? Na escola do teu dia a dia e tudo. Então, o que eu posso dizer para você? Erro moldagem hoje em dia? Erro muito menos do que eu errava. Tá? Então, assim, hoje, uma curva de aprendizado e prática chegou a um ponto que as moldagens se tornaram assim mais fáceis. E é sobre isso que a gente quer bater um papo com a turma hoje aí, né? Falar sobre alguns detalhes de moldagem que vai fazer com que esse procedimento não seja assim tão sacrificante, né? E se torne assim um hábito assim até de prazer para o profissional, né? Pô, vou moldar uma ponte fixa hoje de 4 elementos. Ai, bate aquele desespero. Não. Você seguindo aqueles passos certinhos, eu acho que a coisa flui e é isso que a gente vai falar hoje aí. Mas é isso. E a sua experiência? Exato. Não, eu acho que hoje, assim, eu moldei muito com silicone de condensação. E a silicone de Doutor condensação... Chantopré. Exato. Ela me dava esse frio assim na barriga, porque eu realmente nunca sabia se ia copiar, se ia ficar legal. Eu acho que hoje a gente tem bons fios, né? Eu gosto muito do fio da Ultradente. Eu acho a gente tem instrumentais melhores para colocar esse fio. Os materiais, né, Dirce? A própria evolução dos materiais nos permite isso, né? Essa evolução na própria técnica. E a gente tem que procurar, e a gente tem o pessoal que está perguntando dicas para pôr o fio, né? A gente vai falar agora sobre isso, mas eu acho que a evolução dos materiais, a praticidade ajudou muito, né? E surgiram novas técnicas, novos jeitos de fazer que eu acho que melhorou bastante a nossa vida, né? Então eu acho que hoje já é um pouco mais prazeroso. E a gente tem que tentar não errar, porque eu tenho um amigo que ele é muito bacana da gente conversar com ele. Mas isso já tem mais ou menos uns 10 anos. Ele falou, Di, se você errar uma moldagem de silicone de adição, é R$50. Mas olha, gente, tem uns 10 anos que ele me falou isso. Aí acho que a gente tem que inflacionar, né? Então a gente tem que pensar e fazer sempre tentando... Porque a primeira vez que você faz, você já deu seu 100%. Se você for remoldar, você já não está mais com aquela energia que você foi de primeira vez. Né? Então, nossa, consome, cara, consome. Exato. Mentalmente, mais mentalmente do que fisicamente, né? Você saber que você vai ter que... Tem que fazer tudo de novo e tal. Aí o Gilmar está perguntando se é melhor duplo fio e com adição. Então vamos à questão do fio. Como você coloca o fio, Luciana? Assim, que fio que você trabalha? Se você usa duplo fio ou não? Qual a sua experiência? Bom, vamos colocar assim. Aí é importante a gente citar o seguinte, né, Dirce? Que tipo de moldagem você vai fazer? Que tipo de preparo você vai estar moldando? Né? Não é, o pessoal fala, você molda com fio, com dois fios. Depende. Vai depender do quê? Se você fizer uma moldagem, eu sempre gosto de conversar isso, porque para não ficar algo assim muito muito engessado, né? Não, vamos moldagem, duplo fio, ponto, acabou. Né? Ainda mais atualmente com odontologia adesiva, que você, em muitos casos, a gente trabalha com restaurações indiretas, não sendo coroas totais e tudo, trabalha com isolamento absoluto. Em muitos casos, nós temos preparos acima do nível gengival. Então, assim, para resumir, vai depender do que o teu preparo tem, não é verdade? Então, assim, se você tem um preparo com as suas margens supragengivais, você não precisa de fio nenhum. Você concorda comigo? Concordo. Você não precisa de... Não é? Então, assim, é menos
é menos uma etapa clínica, é mais tempo que você vai ganhar para você realizar o procedimento, né? Eu conheço colegas, por que eu estou falando isso? Porque eu conheço colegas que moldam, mesmo com terminações supragengivais, com fio. A moldagem vai ficar melhor. Vou afastar porque vai que o material não entra, não desce ali, não alarga a gengiva, não afasta, o protético não vai enxergar. É tão automático, é o tal do engessado que eu falei, é tão automático a coisa do fio, que ele muitas das vezes ele prepara ali todo o seu arsenal, o seu instrumental e tudo, e já vai colocando o fio sem não menos ver o preparo. Né? Então, o que acontece? Vê o preparo supragengival, margens supragengivais mais fácil, gente. Não precisa colocar fio nenhum. Né? É uma coisa assim que é importante a gente entender isso. Né? E é importante falar, porque tem gente realmente que coloca. Bom, a coisa que eu procuro analisar sempre, se você é PhD nesse assunto, quando colocar o fio, muito provavelmente quando você precisa, lógico, de um afastamento gengival. Normalmente você tem essa terminação ou a nível gengival, que muitos falam paragengival, que é importante você ter um ligeiro afastamento dessa região, para você ter uma margem mais nítida. E em muitos casos, que acaba sendo até a maioria, principalmente em tratamentos de retratamento, principalmente em retratamentos, né, términos subgengivais. Né? Então, preparos que já estão lá abaixo da gengiva e tal, que você precisa refazer, trocar uma metalocerâmica, enfim. Então, assim, é condição importante você saber aquele biotipo gengival, né? Para quê? Para a escolha do fio que você vai colocar. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas das vezes você escuta um colega falando, ou você vê um professor dar um vídeo, ou um vídeo no Instagram. Olha, fio duplo é o seguinte, 000 da Ultrapac e depois 0 ou 1. Ou seja, fica aquela coisa automática, né? O clínico ele já vai moldar um preparo subgengival, já com um fio 3 zeros e o 0 ou 00. Então, aí muitas das vezes ele faz aquilo que o professor lá mostrou o vídeo e tudo, e a moldagem dele não fica legal. Aí ele pensa, porra, mas eu usei o que o professor falou Então, é a coisa do quê? De você se atentar ao teu biotipo, né? Se atentar ao fenótipo gengival. Se você tem um sulco mais profundo, né? Principalmente nas proximais, que você tem uma invasão um pouquinho maior ali, se você tem um sulco mais profundo, um retratamento, não adianta você colocar o primeiro fio, o 3 zeros. Ele vai sumir completamente ali, não vai adiantar nada. Uma dica que eu sempre dou, eu não sei se você tem esse tipo, se é dessa maneira que você enxerga, na introdução do primeiro fio, você precisa, mesmo ele sendo esse afastamento vertical, ou seja, mesmo você colocando ele verticalmente, você precisa enxergá-lo, né? Pode ser o 00, pode ser o 3 zeros, pode ser o 00, pode ser o 0. Tá? Eu já vi, para você ter uma ideia, eu já vi moldagens no YouTube com um profissional realizando o segundo fio com um fio 3 da Ultradente. Não sei se você já viu um vermelho. É um codornê. Não sei se você sabe o que é codornê. É uma corda grossíssima com 3. E eu olhava, e engraçado que terminava a moldagem, a gengiva toda voltava para o normal, depois ele aparecia encaixando a prótese, não aconteceu nada com a gengiva. Ou seja, ele selecionou um fio mais grosso, né, que ninguém usa, mas aquele fio ele
era adequado para aquele caso. Entendeu? Então, é importante o profissional ter esse discernimento. Então, assim, a análise que eu faço é sempre observar o fenótipo gengival, né? Uma maneira prática do clínico mensurar isso no dia a dia, na hora, ali, pô, tá na hora, não sei que fio eu vou colocar. Primeiro, você faz uma avaliação visual do teu término, né? O quanto aquele término está situado intracelularmente, né? Dentro da gengiva. Por isso é importante, não dá para a gente falar em prótese, em odontologia de excelência atualmente, sem falar em magnificação, né? A magnificação, ela eu diria hoje, muitos ainda falam, é um luxo. Não, não é um luxo, gente. Quem não trabalha com magnificação hoje não consegue enxergar. Exato. Não adianta que o olho humano ele não é capaz de ver esses detalhes. Bom, então... Eu concordo com você. Eu falo assim, um dos maiores investimentos que eu falo que foi um investimento que eu fiz e que valeu muito a pena foi comprar uma boa. Porque, além da minha visão, que melhorou muito os meus preparos, até raspagem, eu falo, nossa, você vê tudo. Cirurgia, a sua postura, né? A gente tem que pensar nisso também, né? A sua postura de trabalho muda. Então, assim, eu fiquei encantada. Eu acho que isso é um investimento que vale a pena. Não, então é isso. Então, por exemplo, você essa avaliação clínica, né, de você visualizar por isso a importância, a gente depois pode programar aí para falar sobre isso depois, de próteses provisórias bem adaptadas, gente. Isso é fundamental, parece algo hoje em dia com bisacrílica e tira a bisacrílica 2 dias depois para cimentar a faceta. Parece que a importância das próteses provisórias ficaram de lado. E não gente. Um provisório bem feito, polido, adaptado, vai te dar uma condição gengival, uma condição de moldagem excelente. Então, por isso a importância também, não é o foco desse nosso bate-papo hoje, mas é importante por quê? Porque quando você tira um provisório bem adaptado, com um paciente que coopera, que fez uma boa higienização previamente à moldagem, você tem o quê? Previamente à moldagem, você tem a visualização de todo o seu preparo de uma maneira saudável. Aquilo também vai te ajudar na seleção mais adequada do fio. Isso também é importante. Outro ponto que eu gosto também, em alguns casos eu faço, não é uma rotina, mas assim, se o profissional tiver dúvida, ele pode fazer uma sondagem do periodonto. Né? Aliás, pode não, deve, né? Deve, né? Você com o instrumental lá, com a tua sondinha periodontal, você insere ali no sulco para ver, você vai ver a profundidade do teu sulco e o que é mais importante, o biotipo periodontal, o teu fenótipo periodontal, que é uma maneira prática. Eu disse, eu não sei se você faz assim, mas muitos dizem, a forma mais correta de você saber se o paciente tem um periodonto fino ou espesso é inserindo a sonda e você vê assim o quanto... A gente geralmente coloca a sonda, se você vê o sombreado, é um biotipo fino, né? Porque você consegue ver a sonda através da gengiva. Exatamente. Então, assim, esse é o ponto, né? De você não ver esse sombreado. Outra coisa, assim, legal que você pode fazer, isso muitos colegas fazem na avaliação do fenótipo previamente, cirurgias plásticas, periodontais, é você horizontalizar a tua sonda, né? Ao invés de você ali na altura do sulco, você colocar ela perpendicular ao longo eixo do dente. Então você vê... anestesiado, você pode até perfurar com a sonda e medir. Exatamente, você vê a espessura que você tem ali. Então você tem um fenótipo ali de 1,5, sei lá, 1... você sabe que você tem um periodonto, e logicamente a visualização, né? Você vê a gengiva do paciente.
Então, a partir daí, você vai selecionar o teu primeiro fio. Então, voltando para não ficar uma coisa assim muito embaraçosa, eu sou adepto para esses casos, Dirce, ou seja, moldagem de términos subgengivais intrasulculares, eu sou adepto da moldagem de 2 fios, né? Existem colegas que moldam, existem colegas que ainda utilizam casquetes, né? Outras técnicas, né? Técnica com provisório e tudo, porque a moldagem com 2 fios ela te garante uma precisão também assim muito interessante, E né? ela controla o fluido subgengival. Eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Exatamente. E você tem um controle e você consegue fazer um afastamento vertical, né? Você consegue expor aquela margem tanto de maneira para baixo como para o lado. Então, assim, é interessante isso. Então, a chance de você conseguir um êxito na técnica de fio duplo, ela é muito grande. Então, voltando lá à parte da seleção do fio, né, que depende do periodonto, na maioria dos casos, assim, o fio, como você falou, o fio Ultrapac da Ultradente, ele talvez hoje seja o fio mais utilizado. Padrão ouro, na minha concepção. Padrão ouro. Não é... Porque realmente ele tem uma condição além do afastamento, né, de facilidade de inserção, de penetrar ali no sulco. Enfim, então é o meu fio de eleição, eu acho que é o fio de eleição de muita gente, né? Então, eu coloco o primeiro fio, pode ser o 000 ou 00. Uma coisa importante também, Dirce, na inserção do fio, né? Mesmo esse primeiro afastamento, esse afastamento vertical inicial, muita gente pensa, esse aqui é o afastamento vertical, então eu vou ter que empurrar esse fio para baixo da gengiva, porque ele vai fazer o afastamento vertical. Não. A ideia dele é exatamente essa, é afastar verticalmente a gengiva. Você não precisa inserir o fio introduzindo ele verticalmente, afundando no sulco. Exato. Então, isso aí é interessante, porque eu sempre penso assim, você tem que tratar ali a gengiva no momento da moldagem com carinho, né? Porque gente. o resultado da tua moldagem, você não precisa muita. Eu tinha essa, eu quando era assim mais novo, né, na área e tudo, e quando eu comecei a trabalhar com a técnica de 2 fios, a minha preocupação era o quê? Moldar. Eu preciso moldar. Então, assim, eu não media. Não, é sério. Isso é legal, assim, para talvez para os mais jovens, os principiantes, porque é uma coisa que você não se atenta. Você fica assim, o que protético precisa? De uma boa moldagem. Eu vou conseguir. Eu vou afastar bem essa gengiva. Então, ele colocava o fio ali que melhor afastasse a gengiva sem se preocupar, né? Como é que aquela gengiva vai ficar após a moldagem? Como é que aquela gengiva vai estar no dia da cimentação da peça dele? Quantos de vocês, né? Se alguém falar que não, pode ter certeza, eu falo categoricamente que está mentindo. Na hora de cimentar, na hora que chegou a tua peça do laboratório, na hora de colocar lá no dentinho e tudo, ver aquela margem que retraiu, e aqueles casos que você teve, que é substrato escuro, que aparece aquele sombreado, aí você pensa 2 vezes, putz, e agora? Vou moldar de novo? Ou vou cimentar assim mesmo? E seja o que Deus quiser. E muitos fazem, muitos cimentam, naquela época não tinha isso, Dirce, mas atualmente você ainda vê casos assim, e o pessoal cimenta, coloca a foto lá no Instagram, no Facebook, aí comenta embaixo, a gengiva está se recuperando, vai voltar daqui a 10 dias.
aquela papila toda aberta e aquela Tem recessão. cirurgia, né? Aí você tem Gente, cirurgia, né? gente, não volta. Não Não volta volta. mesmo, não volta. Você agrediu o periodonto. Você fez uma agressão, então, assim, ela não vai voltar. Quando isso acontece, você precisa ou refazer o teu preparo e moldar novamente, ou usar algum outro artifício, porque ela não volta. A gengiva, ela não perdoa. Eu Então, já salvei algumas coroas de colegas fazendo enxerto conjuntivo pós-cimentação, né? é uma alternativa. É uma alternativa. Existem a cirurgia de enxerto, né? Alguns colegas, dependendo da linha de exposição do sorriso, até fazem ali um reparozinho com resina mesmo, né? Bota um fiozinho, tudo, enfim. Os famosos quebra-galho aí. Mas, Agora, uma coisa que você falou importante, assim, muita gente não consegue moldar porque está invadido mesmo. E não vai conseguir fazer uma moldagem direito de jeito nenhum. Se está invadido, se a sua gengiva está inflamada, está com provisório, você não, porque não tem espaço para você colocar o fio. E aí não dá, não vai dar mesmo. E às vezes também você tem invasão, não é só vertical, você tem invasão em amplitude, biotipo fino. Às vezes tem uma profundidade suco de 0,2. Como você vai colocar um preparo sub? Às vezes é uma passada de broca, você já invadiu aquilo ali. Aí depois você vai querer moldar e você não vai conseguir moldar. Né? Então, assim, você tem que avaliar realmente, né? Eu acho que essa sondagem ela tem que começar antes do seu preparo. E o preparo ele tem que seguir, né? Não é reto, exatamente. né? O preparo ele não é reto. Você tem que entender da anatomia, né? Da junção, ó, área de cor, como é que não é. Porque senão no seu preparo você já invade, né? Principalmente, né? Você tem que sondar, não é só o vestibular, você tem que sondar as interproximais, toda a região que você vai trabalhar o seu preparo. Sim. Então essa sondagem começa antes, né? No planejamento, né? Às vezes você tem que fazer um enxerto conjuntivo antes de preparar, porque você precisa fazer um preparo mais sub. Como é que você modifica um biotipo? Você modificar o biotipo periodontal, né? Porque aí o que acontece? Você instala a tua prótese, aí aquele paciente que vai estar sempre com aquela gengiva inflamada, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E que a gente vê muito nos casos de lente de contato hoje, né? Muitos, né? Isso aí também é um ponto interessantíssimo, essa modificação do perfil gengival, né, Dirce? Exato. Isso aí é bem legal. Bom, então voltando lá à parte da inserção do fio, é importante a gente estar citando também que o ideal é você sempre utilizar, né, para isso, instrumentais próprios, né, Dirce? Sabe, insertores Luciana, de fio. eu vou te falar que eu não uso instrumental próprio. Você sabe o que eu uso? Espátula para resina. Eu uso a IPC longa, porque ela é muito fininha, muito delicada, né? Da Ultradente. Eu ia falar isso, ela é maravilhosa. Eu também não usava, comecei a usar, ela é maravilhosa. Mas eu estou dizendo que seja um instrumental, né, delicado, né, de ponta, preferência uma ponta fina e arredondada, esse PCL, aí eu também uso, principalmente para anteriores, né, para facetas. Eu acho magnífico. A delicadeza daquele instrumental não pode botar com força que ele quebra, né? É engraçado que ninguém nunca. Não, porque assim, a minha secretária pegou um IPC e ela foi lavar e ela arrancou aquela parte dourada. Eu falei, não. Então eu tenho umas amassadinhas que eu uso para pôr fio. As minhas de resina, eu não. Que eu trabalho só com a resina, eu não uso para pôr fio. Então já é separado. Mas o que acontece? Eu comecei a usar porque eu achei delicada. Aí um dia conversando com um amigo meu, aí ele usava também. Aí depois eu fui ver que muita gente usa, né? Usa ela e agora você está me falando que usa também. É engraçado que a gente, no dia a dia, a gente desenvolve coisas que às vezes você vai no congresso, as pessoas te ensinam, mas você faz porque no momento você sentiu necessidade e você mesmo acaba desenvolvendo uma técnica, né? Não, e eu gosto muito, é muito delicada, principalmente essa, a IPCL, né, da Cosmidente, ela é bem fininha, eu gosto muito dela. Mas assim, eu utilizava há muito tempo atrás essa da Ultradente, né, acho que não sei se é Fischer o nome,
mas ela parece que ela tem duas espessuras. E eu sempre utilizei uma que era bastante grossa, que inclusive é indicada para posteriores. Nem sabia que tinha para anterior. Eu acho legal também dessa espátula da Ultradent, que ela tem, além dela ter aquele serrilhadinho, ela tem a angulação assim, correta, né? Então, para o clínico, de repente, pessoal que não está muito familiarizado e tudo, é interessante também, porque ela já tem aquela inclinação dos dois lados para você inserir. Então, assim, Dirce, a introdução do primeiro fio, né, é sempre importante. Estão perguntando aqui, Luciano, se o Hemostop é utilizado ainda ou algum outro produto. Eu acho assim, eu acho super importante o uso do hemostático, tá? Principalmente naqueles casos que você tem términos intrasulculares, nas proximais, e você precisa de um afastamento um pouquinho mais, vamos colocar dessa maneira, mais contundente, mais agressivo, tá? Eu, atualmente, disse assim, eu não uso o hemostático de uma maneira assim, sistemática, de uma maneira geral. Tá? Também não, mas para falar a verdade, eu uso muito pouco. Eu uso, então assim, mas eu já observei também na prática clínica que, em alguns casos, quando do não uso, a sua moldagem se torna assim mais sofrível, vamos colocar dessa maneira. A gente sabe que mesmo com cuidados prévios do paciente, existem pacientes com dificuldade assim, de higienização, né? Então... aí nesse caso precisa, né? É aquilo que você falou, é saber avaliar a situação. Tem casos que você precisa, tem casos que não. Exatamente. Então, assim, eu utilizei disso, eu não sei se você lembra desse produto, mas assim, a coisa de... Eu era quase recém-formado, mas existia um hemostático que vendia aqui no Brasil, era de uma empresa, acho que é norte-americana, chamada Premier, chamava-se Hemodente, era cloreto de alumínio a 25%. Inclusive, esta substância ela é citada num livro assim, de moldagem prótese fixa, de um dos caras mais conceituados aí no mundo em parte de moldagem, que era o Xixê. Não sei se você conhece esse livro, Moldagem em Prótese Fixa. Depois eu vou tirar uma foto, eu tenho até hoje. E eu aprendi assim, essa técnica de duplo fio nesse livro, cara. Uma coisa assim, interessante, né? Então ele usava essa solução adstringente de cloreto de alumínio, que nada mais é do que o nosso Hemostop, né? O Hemostop é o cloreto de alumínio, a 20% ou 25%, se não me falha a memória. Tem esses aí à base de gel, não é isso? Cloreto de... Hoje eu uso Clear, né? Da Ultradent, não é isso? A Kate está perguntando qual marca vocês indicam. Eu uso Clear da Ultradent já há uns 10 anos, mais ou menos, e acho, para mim também, na minha experiência, é o padrão ouro, sabe? Mas eu acho que o Hemostop também... eu sempre trabalhei com Hemostop, funcionou muito bem também. Então, né, eu acho que o mais importante é o que você falou antes, é o seu preparo, é a qualidade do seu tecido gengival, a saúde, principalmente do periodonto. Porque se não tiver saúde, você pode usar clear, você pode usar o fio que for, você pode usar tudo, você não vai fazer uma boa moldagem. Você pode usar silicone, né, não vai funcionar. E principalmente, assim, por exemplo, existem alguns hemostáticos que é interessante o profissional assim, evitar, né? A base de sulfato férrico, né? De sulfato ferroso, tudo isso. Não lembro, acho que a própria Ultradent ela tinha um marrom, fazia uma lambuzeira danada ali no preparo e tal. Eu nunca gostei desse adstringente, né? Então pode manchar, né, o próprio preparo e tudo, enfim. O ideal é estar usando sempre a base de cloreto. O bom do cloreto de alumínio é que ele é uma substância assim mais
compatível, né, também para pacientes com alguma alteração sistêmica, né, pacientes cardiopatas e tal. É um material mais... É uma substância mais fácil de não dar problema. E eu, particularmente, assim, Dirce, acho que é importante falar isso. Eu gosto quando precisa estar utilizando a solução hemostática no segundo fio. No segundo fio. Por que isso? Alguns estudos, eles demonstram que a permanência de um vasoconstrictor por longos períodos em contato com o tecido gengival poderá ocasionar em problemas de recessão gengival. Se o biotipo for fino, principalmente, né? Porque você principalmente. tem faixa de conjuntivo para nutrir aquele tecido. Né? Exatamente. Então, aí você associa... Exatamente. Aí você tem biotipo fino, né? Inserção do fio de maneira mais traumática, tempo de permanência do hemostático maior. Tudo isso vai contribuindo para uma resposta tecidual mais desfavorável, né? Então, Então, o Gilmar perguntou se você é contra moldagem com casquete. Sim, a gente... Vamos só finalizar essa parte da moldagem do duplo fio? Vamos, depois a gente fala, para não... Então, assim, então, respondido, o uso, quando necessário, o uso do agente hemostático no segundo fio. E o segundo fio, né, a seleção dele vai depender, novamente, do nosso biotipo. O quanto você vai precisar ali afastar, né? O mais importante, isso aí está consagrado isso para todos os profissionais que trabalham com moldagem com duplo fio, é que esse segundo fio ele não pode ser inserido totalmente na gengiva, né? É um erro assim que muitos cometem, né? Principalmente quem ainda não tem muita experiência, vai colocar o segundo fio e aprofunda esse fio em toda a gengiva ali, o que acaba tornando o procedimento bem invasivo, bem agressivo, né? Então, a técnica adequada do uso do segundo fio é você, dentro do possível, selecionar um diâmetro compatível com aquele tecido gengival, do quanto você deseja afastar, né? Sempre observar, você tem que visualizar toda a extensão do teu término cervical na introdução desse segundo fio e introduzi-lo apenas a metade, não é assim, Dirce? Apenas a metade do fio e a outra metade do lado de fora. Ou seja, você não tem a necessidade de colocar todo o fio, o segundo fio, para dentro da gengiva. Dessa maneira, você, antes de moldar, você já está visualizando o que o seu fio vai fazer, o quanto o seu fio vai afastar. Você já visualiza a tua moldagem antes mesmo de tirar o segundo fio, né? Exato. Aguarda um tempo adequado. Eu acho que a gente deve deixar aí pelo menos de 5 a 7 minutos. Muita gente coloca o fio, prepara o material, tirou, tal. Não. Espera o efeito do afastamento mecânico do fio retrator, né? Agora, outra coisa interessante, né, Dirce? O pessoal, na hora de tirar o fio para injetar o material de moldagem, fica naquela tensão. Ai, meu Deus, tem que tirar esse fio rapidamente, né? Eu tenho que tirar esse fio rapidamente e tem que logo injetar o meu material de moldagem, que essa gengiva vai voltar para o lugar. Gente, você fez o afastamento correto, usou o fio retrator, o fio de afastamento adequado, você não precisa ter pressa. A tua gengiva, ela leva um tempo
para voltar àquela condição ali, né? Que a gente chama de efeito rebote. Então, tira o fio de uma maneira delicada, sem precisar sair puxando, e vai ser. Eu vejo isso aí direto no Instagram. O colega ele pega uma pinça e simplesmente puxa o fio, né? Parece que vai acabar. Uma coisa até engraçada. Ele vai e puxa o fio. Gente, tira com delicadeza. Eu aprendi isso com o Kina, inclusive tem no livro dele, né? Você pegar aquilo ali, vai tirando lentamente. Uma coisa que eu acho legal também, disso, eu não sei se você faz dessa maneira, mas principalmente quando você não está com uma solução hemostática, ou mesmo com a solução hemostática, antes de você fazer a moldagem, joga uma aguinha ali no... Acabei de falar aqui. Foi? Eu não peguei. Uma aguinha no ar. Porque aí você tira aquela chance, você dá aquela... deixa aquele fio mais úmido, você tira aquela chance do fio, como ele tem aquelas reentrâncias todas, de puxar, né, aqueles capilares lá sanguíneos e tudo, e promover um sangramento. Então, jogou uma aguinha, tira. Exato. Uma coisa bem legal que você está falando sobre o fio, se tiver que repetir a moldagem, você pôs de novo o fio ou não? Você tirou o fio devagarzinho. Então, uma coisa interessante, eu coloco. Eu coloco o fio. Só que você não precisa colocar o fio novamente com força, né? Normal, a tua gengiva ela já está afastada ali. Você só vai apenas posicionar novamente o fio, né? Para ele manter aquela gengiva ali afastada novamente. Sem pressão, sem força. Apenas mantendo aquele arcabouço de afastamento que você fez, né? Você vai estar colocando o fio novamente para quê? Para você não deixar a gengiva voltar para o lugar. Não é nem para promover um novo afastamento, mas para você manter ela ali. Entendeu? Outra coisa também que é legal a gente falar disso, que parece uma coisa assim boba, mas que já aconteceu comigo, inclusive, sabe, já me atrasou muito. Uma coisa que é básica e simples e que todo mundo, e que tem muita gente que peca nisso, é você utilizar uma tesoura afiada, gente, para você cortar a pontinha do fio. Quantos de vocês, na hora de selecionou lá, vai cortar, tá ali no meio, tá com aquela tesoura, com aquela pontinha cega, e agarra a tesoura e sai o fio todo. Fica fiapo, entendeu? Uma coisa simples, uma tesourinha bem fininha, vai ali, corta no pontinho certo, no ângulo que você deseja fazer o corte, já resolve muito, também é muito legal. Luciana, a gente tem 5 minutos, eu acho que a gente tem que fazer um complemento dessa live, porque faltava a gente falar sobre os materiais, né? Não vai dar tempo da gente comentar. É verdade, faltam 5 minutinhos, mas só para encerrar aqui, você sempre molda com silicona de adição ou não? Sim. Bem resumido, porque a gente tem poucos minutos. Olha, se tratando de prótese fixa, atualmente sim. Né? Como eu falei com você, como você citou no início da nossa live, já utilizei muito silicone de condensação. Eu hoje sim, silicone de adição para todos os casos de prótese fixa. Né? Então, foi o que você falou, é facilidade, é tempo de armazenamento, é possibilidade de moldar de modelos, mais de 1, 2, 3 modelos, entendeu?